Olá pessoal, neste vídeo falaremos um pouco sobre como utilizar o ambiente do QGIS para abrir os nossos arquivos do sensor raster, como também realizar o pré-processamento adequado destes arquivos, né? Para que posteriormente nós consigamos realizar uma série de operações, razões de banda, geração de índices espectrais, processamentos dos mais diversos, composições coloridas, de modo a realçar alvos com interesse geológico, já que esse é um grande diferencial do sensor Aster por conta do incremento das bandas ali na região do infravermelho de ondas curtas, o SUI. Tá? Em um vídeo anterior, eu já mostrei para vocês como utilizar esse portal, o Earth Data da NASA, para filtrar os dados Aster e fazer o download do arquivo de extensão HDF, que é o arquivo que ele atua como se fosse um empacotador de bandas. Tá? Eu já baixei esse arquivo anteriormente. Tá? E ok, cadê as bandas? Cadê os arquivos? Cadê os GeoTIFF? Né? A informação desses rasters está toda contida nesse arquivo. As bandas estão digitalmente empacotadas nele, assim como os metadados e outras informações técnicas. E existem softwares que nativamente já fazem a leitura correta desse arquivo, já atrelam ali o datum, o sistema de referência de coordenadas bandas, tudo direitinho, entende as bandas, e a gente já pode começar a processar. Não é o caso do QGIS. O QGIS ele não faz a leitura de maneira otimizada desse arquivo HDF, tá? Vamos ver na prática como isso funciona. Estou aqui no ambiente do QGIS e vou trazer o arquivo HDF que eu baixei aqui para o ambiente do QGIS. A imagem já foi carregada, tá? E me apresenta todas as bandas empacotadas, contidas nesse arquivo HDF. Aqui algumas informações interessantes, tá? Vejam que a nomenclatura de cada banda começa com a região ocupada por aquela banda espectralmente. Então temos as bandas do SUI, as bandas do infravermelho termal e as bandas do Vinir. E a numeração ao fim dessa nomenclatura é o número da banda, ou seja, Vinir, banda 1, né? Vinir, banda 2, Vinir, banda 3N. 3N, nesse caso, é a nadir, tá? Banda 1 é a região do verde, o Aster não tem bandas na região do azul. Banda 2 é a região do vermelho. 3N visada a nadir no infravermelho de ondas curtas, porque o Aster ele também faz uma visada traseira, assim digamos. Ele faz uma visada contrária e assim ele consegue observar um mesmo alvo sob duas perspectivas distintas, gerando então um paraestereoscópico que possibilita a geração de modelos digitais de elevação. É o caso do modelo Aster GDEM, que é possível de se fazer o seu download, tá? Aqui só algumas curiosidades. Outra curiosidade é que essa numeração, que indica a quantidade de linhas e colunas ocupadas de informação por cada raster, tem uma relação inversa com a resolução espacial, pelo menos com relação ao tamanho do pixel. Quanto menor o tamanho do pixel, maior a quantidade de linhas e colunas que serão ocupadas no raster. Logo, as bandas aqui do Vinir, que possuem 15 metros, possuem mais pixels do que as bandas do Suir, que possuem 30 metros e têm menos linhas e colunas. Tá? Banda do infravermelho termal, com 90 metros, tem menos linhas e colunas ainda. Tá? Se eu quiser adicionar essas bandas, terei que selecionar todas e adicionar camadas, mas eu não vou adicionar todas para não ficar tão pesado. Vou adicionar só as bandas do vinir, tá? Visível e infravermelho próximo. Selecionei 1, 2 e 3N. Aqui uma informação para fazer essa seleção somente de alguns dados.
eu seguro o botão do Ctrl do teclado e clico em cima para selecionar ou desselecionar, tá? Vou adicionar as camadas. Legal. Imagem foi carregada. Parece estar tudo ok. Beleza, né? Então já posso trabalhar com ela. Aí a gente começa a se deparar com alguns problemas. Primeiro, essas bandas estão a nível de digital number ou número digital, né? É uma reamostragem dos pixels para a resolução radiométrica desse dado apresentada em números inteiros. Então, não estamos trabalhando a nível de reflectância. Seria necessário fazer esse ajuste, tá? Por quê? Porque ele não leu o arquivo HDF corretamente também. Segunda questão, nós temos aqui ao lado de cada banda problema que o QGIS está indicando para a gente que cada camada dessa não tem um sistema de referência de coordenada definido. Pode ser que essa cena, essa banda não esteja georreferenciada ou simplesmente ele não leu os metadados corretamente e não sabe qual é o SRC dela. Mas como é que a gente sabe se essa imagem está posicionada corretamente? Já é de meu conhecimento que essa cena que eu baixei corresponde a uma região situada na borda norte da Bacia do Araripe, que fica no sul do estado do Ceará, e eu sei que conforme eu movo o mouse, nesta porção que me apresenta as coordenadas, tá? Nesse caso em graus decimais, porque meu projeto está em Sirgas 2000 em coordenadas geográficas, eu sei que movendo o cursor do mouse, essas coordenadas de latitude e longitude aqui embaixo estão coerentes. Parece que estamos na região correta, pelo menos. Se eu quiser ser mais seguro ainda, né, posso utilizar um complemento como o HCMGIS e adicionar um mapa base, como no caso do Google Satélite Híbrido. E aí a gente vê que, de fato, está posicionado no local correto. A gente consegue visualizar aqui o delineamento da borda norte da Bacia do Araripe, em contraste com o restante do relevo. E, de fato, está posicionada. Tá? Então, legal. Posso começar aqui a trabalhar com as minhas composições, gerar meus processamentos, né? Não é exatamente o que ocorre. Primeira situação que eu vou apresentar para vocês, de algumas, porque seria muito prático eu só dizer para vocês, olha, aperta esse botão mágico aqui que ele vai resolver teu problema, né? Na vida prática a gente vai se deparar com essa situação em outros momentos, com outros sensores, tá? Então é importante vocês terem propriedade do que vocês estão fazendo, né? Não serem meros apertadores de botão, para quando vocês se depararem novamente com uma situação assim, vocês tomarem uma decisão ou saberem por quais caminhos podem ir. Tá? O mais usual aqui que alguém faria seria o quê? Ah, legal, vou utilizar aqui a função raster do QGIS e vou criar em miscelânea um mosaico para eu poder juntar essas bandas e fazer uma composição RGB. Vamos ver se dá certo. Vou selecionar minhas bandas como camadas de entrada. Selecionei as 3 bandas e eu preciso indicar para o programa que eu quero cada arquivo de entrada em uma banda separada, para que depois eu consiga visualizar cada uma individualmente ou criar uma composição colorida RGB com cada banda em um canal de cor distinto. Tá? Vou selecionar e o QGIS me fornece a opção de salvar em um arquivo temporário, esse arquivo, tá? Eu poderia executar, mas para ser mais seguro ainda, não. Bora salvar em um arquivo definitivo para ver se a coisa dá certo. Vou salvar aqui uma camada chamada teste, por exemplo. Okay? O tipo de dado de saída está como float, né? Um dado flutuante em escala decimal. Não é o caso, ele pode ser um dado inteiro, tá? Já que ele já está sendo fornecido em dados inteiros. Aqui a gente já vê um primeiro erro. QGIS ele não consegue salvar esse arquivo adequadamente. Tá?
ele não por mais que a gente carregou o HDF, as bandas estão carregadas, ele não consegue meio que extrair, né, digitalmente, de fato, essa banda dali e empacotar na no mosaico. Ok, não consigo fazer isso. Opa, será que talvez eu salvando cada uma, exportando para Geotiff e depois crio um mosaico funciona? A gente pode testar, tá? Botão direito, exportar, salvar como. Vou tentar salvar ele como um Geotiff e vou salvar aqui, por exemplo, vou criar aqui uma nova pasta chamada bandas. Vou dizer que esse aqui é B1, banda 1, só para simplificar. Aqui a gente já se depara com uma situação que é o quê? Os dados Aster, ele embora ele venha encaixado, enquadrado direitinho no projeto do QGIS, o que é que acontece na prática? Ele vem originalmente escalado para o hemisfério norte e em coordenadas UTM, em coordenadas projetadas em sistema de projeção UTM, tá? Em vários testes, a gente já percebeu que essa transformação de datums aqui por dentro não fica legal. Por vezes a banda fica deformada, tá? A cena fica deformada, na verdade, ou então ela cai numa posição diferente. Nesses testes, a gente viu que ela só fica posicionada no local correto quando a gente define um datum geográfico, um SRC geográfico, como o WGS84 ou o Sirgas 2000. Tá? Eu vou salvar no mesmo SRC do projeto, o Sirgas 2000, já que a gente está trabalhando em uma região contemplada pelo Sirgas 2000 e ele é geocêntrico com o WGS84, tá? Vou adicionar o arquivo salvo ao mapa assim que ele for gerado. E aí a gente já se deparou com uma questão que é o seguinte: ele carregou uma composição RGB por padrão, mas não, eu quero minha banda simples em cinza. Tá? Ah, legal, posicionei no canto correto, né? Venho aqui na informação, tô com o Sirgas 2000, pronto, vai funcionar, né? Vamos ver se a coisa vai funcionar adequadamente mesmo, tá? Vou fazer a mesma coisa para a banda 2. Opa, pera. E vou fazer a mesma coisa para a banda 3. Legal, tô com minhas 3 bandas, tá? As outras também carregaram em composição colorida. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Ok, só apliquei aqui a paleta de cores em tom de cinza. Elas continuam posicionadas no local correto. Vou tentar fazer novamente meu mosaico, só que agora eu vou utilizar as 3 bandas. Vou colocar em bandas separadas, números inteiros, porque eu estou em números inteiros também. Opa, legal, salvou, vou fazer minha composição. Tá na posição correta, né? Mas a gente vai tentar salvar e olha, ele já salvou aqui de uma outra maneira, tá? Vou tentar. Eu nem selecionei 3 bandas e ele gerou aqui 3 bandas, tá? Então, estou mostrando para vocês na prática, mas eu já fiz inúmeros testes, sabe? Diferentes situações e simplesmente o arquivo não é lido corretamente. O que é que a gente vai fazer então? Qual é a saída? Como é que eu vou contornar isso daqui
para tanto o QGIS ler adequadamente esse arquivo, como também fazer os pré-processamentos necessários, né? Uma correção atmosférica, um, um empacotamento dessas bandas, trabalhar com eles a nível de reflectância e não de número digital. Nós vamos utilizar nesse caso um complemento já conhecido, tá? De quem trabalha com processamento digital de imagens no QGIS, que é o plugin SCP, tá? Semi-Automatic Classification Plugin, né? Desenvolvido por esse autor, Luca Congedo. Ele atualmente está na sua versão 8.5. Tá? O que é que acontece com o SCP? Nós acessamos quando ele está ativado por essa barra superior do QGIS e ele possui ferramentas de pré-processamento e na versão 8 e suas variações nós fazemos o pré-processamento nesta opção, o Image Conversion. Pronto, muito fácil. Eu vou fazer a leitura das bandas utilizando essa opção de conversão para reflectância. Tenho que dizer para ele um diretório onde as bandas estão contidas. Então, parte raster, opa, ele não está encontrando. Talvez eu tenha que informar um arquivo de metadado. Opa, mas aí o arquivo de metadado também não está contido, porque é um arquivo HDF. Tá? O que eu posso fazer nesse caso? Aí nós voltamos ao nosso navegador e quando a gente acessa o fórum de problemas que os usuários, que a comunidade coloca para o autor do plugin SCP aqui no GitHub, nós percebemos uma série de questões como essa, né? Pré-processamento não funcionando após atualização, são vários tópicos dessa natureza, onde o usuário indica que tenta pré-processar os dados, que antes ele conseguia processar dados Aster, Landsat, Sentinel e não consegue agora. E o que é que o autor responde? Que a nova versão 8 ela inclui a função Image Conversion que eu mostrei para vocês agora, porém, até o momento, somente os dados Landsat e Sentinel-2 são processados. Isso em abril de 2024. Hoje, maio de 2025, essa condição ainda se mantém. Tá? O SCP, na sua versão 8, ainda não possibilita o processamento de dados Aster e de outros sensores, como MODIS e afins. Tá? Só que ele já indica para a gente aqui como fazer o pré-processamento das imagens Aster, fazendo a instalação da versão 7. Tá? Ele indica até o link para fazer essa utilização, tá? Da versão 7 e como é que a gente vai fazer isso no QGIS, tá? Esse link eu vou passar para vocês também para que vocês façam a cópia, né? Copiem esse link aqui. O que é que a gente vai ter que fazer? Nas configurações dos complementos no QGIS, nós vamos, nos detalhes de repositório, adicionar esta URL. Ó, vejam que essa URL está direcionando para o projeto dele no GitHub e um repositório do plugin na sua versão 7, para que o QGIS entenda que ele pode baixar o SCP também deste link, não somente do seu repositório oficial. Tá? Selecionei o link, copiei, dei um Ctrl C, tá? Ou botão direito, copiar. Voltamos aqui ao QGIS e vamos em complementos, gerenciar e instalar complementos, opções. E no caso eu já tenho adicionado o SCP na sua versão 7, tá? Vocês provavelmente não terão esta linha aqui. Vocês teriam que adicionar
dá um nome a esse repositório, pode ser igual eu coloquei, SCP, alguém pudesse querer talvez colocar SCP, V7, e o link, dou um OK, tá? É basicamente isso. Aproveita, dá um refresh, uma atualizada aqui nos repositórios, e quando vocês retornarem aqui na opção tudo e buscarem novamente por SCP, vocês não verão somente esta primeira opção dele, que é a que está no repositório oficial do QGIS 8.5. Vocês verão também uma versão 7.10.11, que ainda possibilita o processamento dos dados Aster e de outros sensores, tá? Esse complemento, em suas versões antigas, não tinha só aquela ferramenta Image Conversion, ela tinha separado a opção para cada um dos sensores. Então, o que é que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que instalar a versão anterior, desse modo que eu mostrei para vocês, desativar a versão 8 e ativar a versão 7. Tá? Eu posso ficar com ambas instaladas, só ativando e desativando. Posso ficar com as duas instaladas ao mesmo tempo? Posso. Só que eu vou ficar com dois menus SCP aqui, eu acho que não precisa. Então, vou desativar aqui a versão 8 só para critério de organização. Pode ser que vocês façam a instalação da versão 7 dessa maneira e o QGIS ofereça para vocês aqui alguma mensagem de erro, algo do tipo, não tem problema. Fecha o QGIS e abre de novo, só para ele reconhecer melhor, tá? Os repositórios. E se ainda assim ele estiver dando algum erro de que está faltando alguma biblioteca a ser instalada, nesse mesmo link o autor indica que esse erro pode acontecer, tá? Ó, e você tem que instalar algumas dependências, né? Alguns programas, assim, digamos, bibliotecas em Python também, que são necessárias para o complemento funcionar adequadamente. É só se ele não funcionar da maneira correta, tá? Então, retornando aqui ao QGIS, vou fechar esse doc que ele cria para o SCP. Tenho essa barra situada na porção superior, que a gente usa bastante. Só estou reorganizando aqui ela. Pronto. Vamos fazer o devido processamento agora. Eu vou remover esses dados que não estão ok. Venho em SCP, Basic, Preprocessing, perdão. E olha, agora a gente não tem Image Conversion, a gente tem acesso a alguns pré-processamentos para satélites, sensores específicos, e a gente vai selecionar Aster. E ele já pede para a gente, olha, tu não precisa indicar, como na versão 8, o diretório onde as bandas estão situadas. Só fornece onde é que está o arquivo HDF. E ele já vai fazer a conversão para temperatura, né? O brilho de temperatura e a reflectância a nível TOA, que é o Top of Atmosphere, né? O topo de atmosfera. Vamos selecionar o arquivo HDF. Ele leu corretamente agora as 14 bandas. Ele sabe de quando o arquivo é, né, o levantamento. Então ele já inclui essas opções, essas variáveis de elevação do Sol, distância do Sol para a Terra, dentre outras. Ele sabe que está na zona UTM 24. E aí, se a gente quiser trabalhar a nível de reflectância TOA, topo de atmosfera, a gente só dá um run e ele vai salvar o arquivo com a reflectância TOA, né? Top of Atmosphere. Porém, a gente pode trabalhar também com a reflectância denominada BOA, BOA, Bottom of Atmosphere, ou seja, abaixo da atmosfera, e seria uma reflectância de superfície, onde nós temos ali mitigada os efeitos de absorção, de espalhamento atmosférico, principalmente na região do visível, tá?
Nós fazemos isso com uma aproximação matemática, né? Que é o método DOS, o Dark Object Subtraction, tá? A subtração do objeto escuro. Marquei essa caixinha, tenho aqui a resolução espacial de cada uma das bandas, darei um Run. Onde é que eu vou salvar essas bandas? Agora sim, ele vai salvar as bandas em GeoTIFF separados e colocando o SRC correto nelas. Eu vou criar para minha organização uma nova pasta. E quando, aqui uma dica, né? Não salvem as pastas com nomes como, por exemplo, sei lá, processamento, né? Ou então bandas, assim como eu salvei aqui, né? Esse processo, ele já faz parte do fluxo de trabalho de vocês. Então, eu sugiro que a cada fluxo de trabalho feito, a nomenclatura das pastas e dos arquivos contenha o processo feito. Por exemplo, quando eu faço esse tipo de correção, se eu apenas converto para reflectância, e o arquivo já possui a correção para reflectância a nível de superfície, eu só crio uma pasta chamada ref, por exemplo. Eu sei que para a minha codificação, ref é reflectância. Vocês têm que criar a codificação de vocês. Já para o caso de quando eu faço uma correção DOS, eu crio uma pasta com o nome DOS. Selecionei a pasta. Ele está calculando o DOS para cada banda. O que é que ele faz? Ele entende que o pixel mais escuro de cada banda, que deveria ter valor nulo, um valor zero, e no caso não acaba ocorrendo na prática, ele é devido ao espalhamento atmosférico, né? Digamos que o pixel de menor valor dessa banda deveria ser zero, na verdade é 15. Esse 15 ele entende que é devido ao espalhamento atmosférico e ele vai pegar, subtrair esse 15 de todos os pixels da banda para zerar o valor mínimo. Então ele calcula o valor do pixel mais escuro de todas as bandas e faz banda a banda a correção. Esse é o princípio do método DOS, tá? E eu já deixei marcado para adicionar as bandas em um novo band7 aqui do SCP. Pronto, agora nós processamos nossas imagens. Vou colapsar elas aqui, fechar. Ok. Estou trabalhando com elas a nível de reflectância. Vejam que eu estou agora de 0 a 1, onde esse valor máximo na banda 1, por exemplo, 0,26, indica que o pixel com maior valor de reflectância para esta banda, que corresponde à região do espectro eletromagnético do verde, para esta cena, para estas condições atmosféricas de irradiância do Sol no dia, enfim, é de 26%, tá? Apenas. As bandas termais, ó, vejam que legal, já tem uma conversão aqui para Kelvin, tá? A nível de temperatura, perdão, do brilho. Então, o que é que a gente pode fazer agora? Usar o SCP e utilizar o recurso do Band7 aqui criado. No caso, eu estou com o Band7.2. Se o Band7.1 está vazio, posso até excluir ele. Agora esse virou o Band7.1. E eu posso selecionar aqui minhas configurações de comprimento de onda. É o Aster. E é legal porque aí na hora do processamento a gente já sabe, visualizando nessas opções, que a qual banda corresponde o comprimento de onda central. Tá? Então vou trabalhar com os dados multiespectrais, ópticos a princípio, banda 1 até a banda 9. Deixa eu só verificar se a gente consegue incluir aqui a banda termal também. Selecionei aqui do 10 ao 14. Pronto. A gente consegue trabalhar com o 10 ao 14. Por padrão, ele colocou do 1 ao 9.
tá? Mas precisar do infravermelho termal, só fazer essa adição. Agora, o que a gente pode fazer? Band 7 está criado. Como é que eu crio uma composição RGB? Uso essa barra de ferramentas. E se eu quero criar uma composição em falsa cor, poderia ser uma composição 3, 2, 1, por exemplo. Apertei o Enter, ele cria um band 7 virtual e a nossa composição está correta, está adequada. O infravermelho próximo, a banda 3, está alocada no canal do vermelho, por isso a vegetação sadia está ressaltando, né? Banda do vermelho alocada no canal do verde, banda do verde está alocada no canal do azul. É a composição de falsa cor típica para realce de vegetação. Nós conseguimos visualizar bem topo da Chapada do Araripe, mesmo em um período mais seco do ano, é no mês de setembro, o topo da Chapada ainda permanece, né, com esse verdor mais vistoso, visto que nós temos aqui uma condição, né, local de clima diferente, tá? E condição de chuva, enfim, que sustenta essa vegetação de maneira mais sadia. E apesar de ter o terreno aqui com a vegetação já seca, nós temos a vegetação de mata ciliar, alimentada aqui pelo freático mais próximo, que consegue sustentar essa vegetação e que serve como um bioindicador das drenagens. Ok? Então é isso, pessoal. Pré-processamento feito. Próximo passo é trabalhar as composições coloridas, razões de banda, índices espectrais necessários para fazer o realce dos alvos de interesse. Em uma próxima vídeo, eu vou falar um pouco para vocês sobre como fazer esse processamento. A gente vai trabalhar alguns processamentos para alguns alvos específicos, tá? De interesse geológico. Fiquem à vontade para utilizar o campo de perguntas, de comentários para perguntas, sugestões de temas. Estou à disposição. Um abraço.